Juiz aponta 4 fundamentos para afastar, derrubar o voto do ministro Cristiano Zanin. Quer saber mais? Vem comigo! Olá, sou Vinícius Maladier, advogado previdenciário, e você está no canal Maladier Advocacia. Hoje iremos analisar um vídeo de uma juíza, de uma magistrada federal, apontando, demonstrando em forma de aula expositiva os argumentos, ou melhor, os fundamentos para afastar o voto do ministro Cristiano Zanin proferido na sessão virtual no julgamento dos embargos de declaração da revisão da vida toda. E eu estou falando da magistrada, juíza federal, doutora Sabrina Arruda, que gravou no seu canal um vídeo em forma de aula demonstrando os 4 fundamentos para afastar o voto do ministro Cristiano Zanin. É o que iremos verificar a partir de agora. Pois bem, esse aqui é o vídeo em que a doutora Sabrina Arruda ela aponta a sua análise jurídica, não política, acerca desse voto do ministro Cristiano Zanin. E é muito importante, pessoal, que se você não é inscrito, tanto aqui no canal, como no canal da doutora Sabrina Arruda, que você faça a sua inscrição. Inclusive, eu estou deixando um link aqui no canal do vídeo na íntegra, para que você possa assistir e deixar seu like, assim como aqui no canal, para poder ajudar a difundir, compartilhar informação previdenciária. É importante destacar também, antes de dar início a esse vídeo, que essa análise que foi feita para a doutora, a gente está aqui argumentando, destacar que esses fundamentos apresentados, eles já se encontram presentes nos autos da revisão da vida toda. Isso mesmo. Existe petição do IEPREV, existe também uma petição do Escritório de Advocacia encabeçada pela doutora Gisele e o corpo jurídico do seu escritório na questão de ordem que foi apresentada tão logo o voto proferido pelo Cristiano Zanin. Então, esses argumentos que serão apresentados aqui, eles já se encontram nos autos. Dito isto, vamos agora aos fundamentos apontados pela doutora Sabrina Arruda, que é muito importante, tá, pessoal? É uma juíza federal corroborando, ratificando o que foi dito na questão de ordem, ou seja, é muito importante para nós advogados termos uma juíza federal apontando isso, corroborando com isso, demonstrando que realmente esse voto do ministro Zanin, ele merece ser rechaçado, afastado. Vamos então à análise desse vídeo. Através do apontamento de ao menos 4 motivos que provocariam, em tese, a derrota jurídica dessa linha de pensamento que foi defendida pelo ministro Zanin. O primeiro fundamento diz respeito à impossibilidade de manifestação da cadeira de ministro aposentado por inexistência de fato novo. E aqui eu vou fazer uma pausa, pessoal, só para destacar o seguinte, mais uma vez, esses argumentos que serão apresentados aqui nesse vídeo pela doutora magistrada, eles já se encontram presentes aqui nos autos da revisão da vida toda aqui, ó, da impossibilidade, item 2 da petição, da impossibilidade de manifestação da cadeira de ministro aposentado por inexistência de fato ou argumento novo. Então, ela está aqui demonstrando em forma de aula expositiva, de forma muito transparente, muito fácil de entender, mas é algo que já está nos autos. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu recebi algumas perguntas dizendo, poxa, isso precisa chegar ao ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, isso já está nos autos, tá ok? Mas vamos seguir agora com a análise feita pela doutora Sabrina Arruda. Vamos lá. Eu explico melhor o que é isso. Como é sabido, o ministro Zanin ocupou a cadeira vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, em decorrência de sua aposentadoria. E o ministro Lewandowski, antes de sua aposentadoria, expressamente votou no caso da revisão da vida toda, favoravelmente aos beneficiários do INSS. E após a sua aposentação, não ocorreu nenhum fato novo, não surgiu nenhuma inovação nesse processo judicial.
de modo que o voto do ministro Lewandowski deveria ser preservado e não poderia ser modificado pelo seu sucessor, o ministro Zanin. Essa linha de raciocínio, inclusive, já foi enfrentada pelo STF em outras ocasiões, tendo a Corte regulamentado o entendimento de que, em razão da segurança jurídica, o voto proferido pelo ministro aposentado deve ser mantido, não pode ser alterado. Apenas é autorizado o pronunciamento do seu sucessor caso surja um fato novo superveniente. A propósito, esse entendimento está sedimentado no artigo 941, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, bem como no artigo 134, parágrafo 1º do Regulamento Interno do STF. Por isso que alguns críticos defendem que o ministro Zanin não poderia ter se manifestado sobre o tema, considerando o anterior voto do ministro Lewandowski. Inclusive, pessoal, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa questão de ordem. Eu vou deixar o link aqui acima para você acessar, caso você não tenha visto. Então, ela explicou muito bem. Não poderia o ministro Cristiano Zanin trazer fato que não é novo. Mas vamos agora para o próximo fundamento, o próximo argumento apresentado pela doutora Sabrina Arruda. Prosseguindo, o segundo fundamento está relacionado à ausência de omissão no voto do ministro Lewandowski. Ao contrário do que restou afirmado pelo ministro Zanin no seu voto, o ministro Lewandowski não foi omisso na análise do caso da revisão da vida toda, especificamente sobre a preliminar de suposta violação da cláusula de reserva do plenário. Isso porque o ministro Lewandowski acompanhou na íntegra o voto do então relator, o ministro Marco Aurélio, que ainda não havia se aposentado naquela época. E o ministro Marco Aurélio, por sua vez, defendeu que não houve desrespeito à cláusula de reserva de plenário no julgamento pelo STJ. E se o ministro Lewandowski acompanhou o ministro Marco Aurélio, conclui-se, por óbvio, que não houve omissão. E isso é facilmente verificado no próprio site do STF, no qual é possível acompanhar toda a trajetória do julgamento e todas as manifestações dos ministros. Portanto, sem maiores delongas, a própria sucessão dos fatos demonstra que não houve omissão no voto do ministro aposentado Ricardo Lewandowski. Mais um motivo que colide com a tese defendida pelo ministro Zanin. Portanto, pessoal, resta claro que o voto do ministro Cristiano Zanin, com todas as vênias de praxe, ele não foi um voto jurídico, mas sim um voto político. Está cabalmente demonstrado nos autos que não houve omissão em relação à cláusula de reserva de plenário, que também não pode fazer um ministro que sucedeu à cadeira trazer um voto substitutivo ao ministro anterior. Ele só pode tratar de fato novo, o que não ocorreu. Portanto, apenas com esses dois argumentos já seriam suficientes. Mas temos mais, vejamos. Eu apresento o terceiro fundamento, que consiste na inexistência de declaração de inconstitucionalidade no julgamento do STJ. Veja, eu expliquei há pouco que a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal é aplicada apenas nos casos em que há a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Mas no caso específico do julgamento referente à revisão da vida toda, de acordo com muitos críticos, não houve declaração de inconstitucionalidade pelo STJ. Não só dos críticos, dos juristas como um todo. Tá bem? Para deixar bem claro isso. Não houve, de fato, declaração de inconstitucionalidade. Houve tão somente uma mudança de entendimento, uma hermenêutica jurídica. Enfim, vejamos. Mas tão somente a confirmação de uma jurisprudência já sedimentada no Brasil, no sentido de que o segurado tem o direito ao melhor benefício, a forma de cálculo que lhe propicie uma prestação previdenciária mais vantajosa.
E toda a controvérsia relacionada à revisão da vida toda decorreu, como eu já disse, de uma alteração do cálculo previdenciário após a publicação da Lei 9876 de 99. E daí surgiu a necessidade de se definir a aplicação da regra de transição ou da regra permanente para o cálculo dos benefícios previdenciários. Em nenhum momento o STJ afirmou que a regra de transição ou a regra permanente era inconstitucional. Aquela corte apenas afirmou que o segurado poderia optar pela aplicação de uma ou outra regra. No caso, a que lhe garantisse a melhor prestação. A matéria amplamente debatida na primeira sessão do STJ e no plenário do STF consistiu na interpretação da lei, na chamada hermenêutica jurídica. A decisão se limitou a interpretar a legislação infraconstitucional. Consequentemente, não havendo declaração de inconstitucionalidade da Lei número 9876, não haveria necessidade de manifestação da maioria absoluta dos membros do órgão especial ou do plenário do STJ. De modo que a decisão tomada pela primeira sessão do STJ seria totalmente regular. Daí se conclui que não houve violação à cláusula de reserva de plenário, pois o julgamento do STJ não declarou a inconstitucionalidade de qualquer lei. E esse é o entendimento de uma parcela respeitada de estudiosos do direito constitucional e do direito previdenciário. Portanto, como eu mencionei anteriormente, não só os críticos, os juristas, os doutrinadores, como toda a maioria, entende claramente que esse voto do ministro Cristiano Zanin, com todo respeito, é um voto político. Esses 3 fundamentos, argumentos, já não são suficientes para anular esse voto? Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui seu comentário. Mas temos mais um fundamento e vamos assistir agora. E para finalizar esse rol de argumentos constitucionais e processuais que militam em desfavor do voto proferido pelo ministro Zanin, eu trago um último fundamento que, para mim, é o mais importante e que diz respeito à sensatez do julgador e à instrumentalidade do processo. O que eu pretendo ressaltar com isso é a existência de um postulado muito difundido na ciência jurídica, que prega que o processo judicial é um instrumento para a aplicação do direito ao caso concreto e não um fim em si mesmo. O objetivo do processo é a composição do conflito posto sob análise do Poder Judiciário. Excelente. É o conhecido princípio da instrumentalidade. E, de acordo com ele, muito mais importante do que a forma está o atingimento da finalidade buscada pelo direito. E eu faço essa breve incursão porque a cláusula de reserva de plenário, embora esteja prevista no texto da Constituição, é nada mais, nada menos do que uma regra processual. E, portanto, a ela se aplica o princípio da instrumentalidade. E foi com fundamento nesta cláusula que foi levantada a tese de que o julgamento do STJ seria nulo. E, por isso, deveria o processo retornar a ele para nova decisão. Desta vez, a ser proferida pelo seu órgão especial ou pelo plenário. Daí eu pergunto: qual é o motivo razoável que ensejaria o retorno do processo ao STJ, considerando que o STF, que é a Suprema Corte do país, já afirmou a sua tese sobre a temática da revisão da vida toda? Qual é o sentido de gerar toda essa retroação no julgamento, tendo em vista que a última palavra sobre o assunto é sempre firmada pelo STF, que já decidiu sobre o caso? Veja, se a tese do ministro Zanin vingar, o processo retornará ao STJ e seja qual for o resultado desse novo julgamento, favorável ou não aos beneficiários do INSS,
haverá, por óbvio, outro recurso ao STF, que será interposto pela parte derrotada. E aí, o STF terá que decidir novamente o que ele já decidiu? Isso faz sentido? Lógico que não faz sentido, né, pessoal? Vocês compreenderam de uma forma simples, de forma de aula, aqui exposta pela doutora magistrada? Não faz sentido nenhum. E eu respondo com clareza. Um voto totalmente político, não jurídico. Não faz qualquer sentido. É uma espécie de articulação e de operação judicial que gera confusões mentais até mesmo nos operadores do direito. E o que dirá em relação aos leigos? E eu afirmo isso com amparo em um postulado processual, que é o princípio da instrumentalidade. Não é ideologia, não é viés político, é ciência jurídica. Afinal, a minha função aqui é transmitir os ensinamentos do direito. E especificamente sobre a previdência social, vale registrar que se trata de um direito fundamental, com previsão constitucional. Motivo porque as decisões judiciais nessa matéria exigem uma sensibilidade do julgador, um cuidado especial e bastante ponderação. E não por outra razão que, após o voto do ministro Zanin, foi protocolada nesse processo uma questão de ordem, abordando vários desses argumentos que eu acabei de expor no vídeo. E nessa questão de ordem é solicitada a manutenção do voto proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Então, o ministro Alexandre de Moraes, o atual relator, pediu destaque e interrompeu o julgamento virtual dos embargos. Portanto, agora, o julgamento será reiniciado em plenário físico, mas ainda não há data definida. E repetindo, e respondendo também a diversas perguntas, todos esses argumentos já estão nos autos do processo com a questão de ordem. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes terá esse arcabouço, além de outros, para poder afastar, se o voto for jurídico, e é o que nós esperamos, afastar esse voto do ministro Cristiano Zanin. E você? O que achou dessas argumentações, desses fundamentos que já estão nos autos? Deixe aqui seu comentário. Você tem esperança que esse voto do Alexandre de Moraes vai convencer seus pares? Deixe aqui a sua opinião. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E mais uma vez, peço que você deixe seu like para ajudar o canal, faça a sua inscrição se não for inscrito, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Um fraterno abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.